E aí, pessoal, estão ligados? Estão lá? Vamos falar de um tema muito importante hoje, um tema que muito nos preocupa. A pandemia, ela tá aí há mais de um ano. Desde os primeiros casos, no final de dezembro de 2019, o mundo não tem mais sossego, porque o Covid é uma realidade em todos os 4 cantos do planeta. Muitos exames realizados nos períodos precedentes à pandemia deixaram de ser realizados no período pandêmico. Eletrocardiograma, ecocardiograma, exames de esteira, tudo isso foi deixado de lado quando feito no sentido preventivo. Não à toa, um grande número de pacientes morreu em decorrência de não conhecer o próprio estado físico. E eu não estou falando que morreu pelo Covid. Eu estou falando porque morreu por doenças cardiovasculares não controladas. Essa realidade é muito semelhante dentro da oncologia. Eu estou trazendo hoje para vocês os dados que nós vamos mostrar logo aqui na frente sobre uma publicação do principal serviço, de um dos principais serviços em Boston, nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Eles analisaram quase 200 mil pacientes no período da pandemia, no pico da pandemia, entre março e junho. E compararam esse período do pico com períodos anteriores e com períodos posteriores ao pico. E o que eles buscavam ver? Se nesse período do pico da pandemia havia ocorrido uma redução dos exames diagnósticos de câncer, os exames de rastreamento, em especial mamografia, colonoscopia, dosagem de PSA, Papa Nicolau ou preventivo ginecológico e tomografia de tórax para aqueles pacientes elegíveis, aqueles pacientes tabagistas pesados por mais de 25 anos, enfim, seguindo os protocolos que as sociedades recomendam para rastreamento de câncer de pulmão. Pois muito bem, o que o General Hospital de Boston encontrou? Pasmem, mas uma redução próxima de 80% na realização de mamografia, colonoscopia e preventivo ginecológico e uma redução de aproximadamente 60% de dosagens de PSA e de realização de tomografia. Isso é, uma redução gigantesca da realização de exames fundamentais para diagnósticos em fases precoces. Mas mais importante do que a simples realização é quando a gente observa o resultado desses exames. Esses exames, quando feito a posterior, eles trouxeram para a gente alguns achados. E a gente tem, por exemplo, redução de aproximadamente 55% de diagnósticos de casos de câncer de mama. E quando a gente fala, por exemplo, de câncer de colo uterino, esses números ultrapassam os 65%. Isso é, não apenas houve a redução nos Estados Unidos do número de exames de rastreamento, mas também e principalmente do número diagnóstico de doenças potencialmente curáveis. Aonde eu quero chegar? É que essas doenças estão lá. Elas não estão sendo diagnosticadas nesse momento, mas elas serão diagnosticadas ali na frente. Infelizmente, o câncer não espera. O câncer ele continua em atividade, muitas das vezes assintomático, e manifestar-se-á em algum outro momento num estágio indubitavelmente mais avançado. Isso vai fazer com que as possibilidades curativas desses pacientes sejam muito, muito reduzidas e certamente farão com que esses pacientes sejam expostos a tratamentos outrora mais agressivos,
mais contínuos e muitas das vezes de forma ininterrupta até o final da vida desses doentes, como nos casos de cânceres avançados. Por isso, eu reforço a todos vocês a necessidade de que nessa semana, onde comemoramos, onde celebramos o Dia Mundial do Câncer, tenhamos todos a responsabilidade com o nosso corpo. Entendamos que, independente de pandemia, nós precisamos ter medidas e hábitos de vida saudável para evitar o câncer. E tão importante quanto isso, realizar os exames de forma preventiva, de rastreamento, fazer um screening adequado. Repetindo mais uma vez, isso faz com que nós tenhamos possibilidades de diagnósticos em fases extremamente precoces, aumentando as nossas possibilidades curativas, baseado em tratamentos menos agressivos. Tá bom, pessoal? Eu convido todos vocês para fazerem seus exames, para cuidarem, para que esses números realmente não sejam uma realidade nos próximos meses. Tá bom? A gente vai se falando. Um abraço e até lá.